Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa passagem assim, bem dramática. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Oi. Sim, é um capítulo-chave. O cenário é tenso, né? Israel passando por uma fome terrível, anos sem chuva. Exatamente. E é aí que Elias, o profeta que estava escondido, recebe uma ordem de Deus para ir falar com o rei Acabe. Isso. O rei Acabe que, junto com Jezabel, a esposa dele, tinha promovido forte a adoração a Baal. A coisa estava feia. Muito feia. Mas antes do confronto principal, tem uma figura que eu acho super interessante: Obadias. Ah, sim, Obadias. Ele era o administrador do palácio do Acabe. Alguém de confiança do rei. Mas olha só. Secretamente fiel a Deus, né? Exato. Secretamente um servo do Senhor. E ele arriscou tudo, escondeu 100 profetas em cavernas para salvá-los da perseguição de Jezabel. Nossa! Isso mostra uma resistência silenciosa, né? Em tempos de perseguição aberta, assim. Pois é, e a fome era tão crítica, que o próprio Acabe e o Abadias tiveram que sair e dividir o território para procurar pasto. Desesperados mesmo. Isso dá a dimensão da crise, né? Antes do encontro de Elias com Acabe. Total. E aí quando Elias encontra o Obadias, nossa, o medo do Obadias é visível. Muito. Ele fica com medo de Acabe matá-lo se ele anunciar Elias e o profeta assumir de novo, né? Sim. Ele até lembra Elias. Olha, eu sou fiel, eu escondi os profetas. O medo da retaliação era real. Mas a resposta de Elias é de uma segurança impressionante. Totalmente. Ele fala, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos a quem sirvo, hoje me apresentarei a ele. É outra vibe, né? Que contraste! O medo humano, super compreensível, e a convicção de Elias na missão divina dele. E isso já prepara o clima para o encontro com Acabe, que acontece logo depois e é, assim, hostil de cara. Imediato. Acabe já chega chamando Elias de perturbador de Israel. E Elias rebate na hora, né? Dizendo que perturbador era Acabe e a família dele, por terem abandonado Deus para seguir os Baals. Direto ao ponto. E aí ele lança o desafio. O famoso desafio no Monte Carmelo. Isso. E o fascinante aqui é a clareza do conflito. Deus de Israel contra Baal. Não é um debate, é uma demonstração pública de poder. Ele convoca todo mundo. Israel, os 450 profetas de Baal e mais 400 de Azerá. Uma convocação geral, para resolver a questão ali, na frente de todos. E lá no monte, Elias confronta o povo. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Hesitando entre dois pensamentos. É uma pergunta direta, né? Para sacudir o povo. E a proposta é clara: 2 novilhos, 2 altares. O Deus que responder com fogo, esse será reconhecido como o verdadeiro Deus. E o povo, que estava meio apático talvez, concorda. O que você diz é bom. Interessante essa reação. Mostra que eles estavam esperando algo, né? E a escolha do fogo é muito significativa. Sim, porque desafia Baal diretamente no território dele, que era associado a fenômenos do tempo, como raios e tempestades. Então começa a parte dos profetas de Baal. Eles clamam, dançam, se cortam, de manhã até depois do meio-dia. E nada. Um ritual frenético, mas totalmente ineficaz. E Elias ainda provoca, né? Ah, sim. Gritem mais alto. Quem sabe ele está viajando ou dormindo e precisa ser acordado. É quase cômico, se não fosse trágico para eles. Essa provocação só ressalta a impotência de Baal, né? Diante da seca que ele deveria resolver. Aí chega a vez de Elias. Ele chama o povo para perto, reconstrói o altar do Senhor que estava em ruínas, usando 12 pedras. Sim, uma pedra para cada tribo de Israel, um símbolo forte de unidade, de restauração da aliança. E depois de arrumar a lenha e o novilho, ele faz o inesperado. Isso. Manda jogar água. Muita água. 3 vezes. Encharcou tudo. O sacrifício, a lenha, as pedras, até encher a vala em volta do altar. Por que isso? Para que tanta água? Bom, primeiro, elimina qualquer suspeita de truque, de fogo escondido. Torna o desafio humanamente impossível. Segundo, demonstra uma fé absurda de Elias. Ele está dizendo, para Deus isso aqui não é nada. Uau! Preparou o palco para algo inquestionável. E então, ele faz uma oração. Curta, direta. Sim, pedindo que Deus se manifeste.
para que o povo saiba que ele é Deus em Israel e que é ele quem está trazendo o coração do povo de volta, sem show, só o pedido. E o clímax? Fogo. Fogo do Senhor cai do céu. E consome tudo: o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água que estava na vala. Uma resposta, sim, avassaladora. A reação do povo é imediata, né? Todos se prostram com o rosto em terra. E o grito: o Senhor, Ele é Deus, o Senhor, Ele é Deus. Uma reversão completa daquela hesitação inicial. É. Uma evidência difícil de ignorar. Levanta a questão sobre fé e demonstração de poder, né? Sem dúvida. E depois dessa demonstração, Elias ordena a execução dos profetas de Baal, ali mesmo. Uma atitude dura, chocante para nós hoje, mas no contexto da narrativa é vista como a eliminação da idolatria que causou a seca e a fome. Exatamente. É a consequência direta do julgamento que acabou de acontecer. E logo depois Elias anuncia para Acabe: ouço o barulho de chuva forte. Mesmo sem nenhum sinal ainda. Enquanto Acabe vai comer, Elias sobe de novo ao Carmelo para orar. Uma oração intensa. Ele se curva, coloca o rosto entre os joelhos e manda o servo olhar para o mar. 7 vezes o servo vai e volta sem ver nada. Mas na 7ª vez... Ele vê uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Pequenininho. Mas era o sinal. Logo depois, o céu escurece, vem o vento e começa a chover. Uma chuva pesada. Fim da seca. A conexão é direta. O confronto, a vitória de Deus, a erradicação da idolatria e a restauração da natureza, com a chuva voltando. E a cena final é muito forte. Elias, fortalecido por Deus, corre na frente da carruagem de Acabe até Jezrael. Que capítulo! Realmente. Em resumo, um Reis 18 é esse confronto teológico de poder espetacular. Valida Elias, quebra momentaneamente o culto a Baal e traz a chuva de volta. Um desfecho impactante para uma situação desesperadora. Fica a reflexão, então, qual o papel de demonstrações de poder assim tão intensas na fé das pessoas? E como essa narrativa liga a obediência religiosa com o bem-estar de todos e até com o mundo natural. Exato. São questões profundas que esse texto levanta, algo para a gente continuar pensando.